Olá, meu nome é Ariel Ferreira Porto e, continuando as apresentações, vou apresentar sobre o PERT-CPM. A ferramenta PERT foi criada na década de 1950 pelos militares dos Estados Unidos para determinar o tempo que se levava para completar uma tarefa e o tempo mínimo para se completar um projeto militar qualquer. Nesta mesma época, a empresa DuPont criou um CPM, o método de caminho crítico, o que é um método que mostra uma sequência de atividades que devem ser concluídas para que um projeto seja finalizado dentro do prazo pretendido. Para que serve? Então, a metodologia é muito usada para o planejamento, especialmente na gestão da construção. O método PERT-CPM ele permite uma melhor visualização de como as atividades serão colocadas, ajudando na diminuição de imprevistos na realização de um cronograma realista para a obra. A metodologia é usada para determinar quanto tempo levará um projeto de construção e qual o seu caminho crítico, ou seja, quais tarefas devem ser priorizadas para que não ocorram atrasos. Assim, como resultado, também é possível identificar folgas, atividades que podem ter sua duração programada estendida sem qualquer prejuízo ao cronograma. PERT-CPM são metodologias diferentes. É importante ressaltar que, por mais que geralmente o PERT e o CPM sejam utilizados juntos, eles são metodologias diferentes. O primeiro funciona como uma técnica que leva em consideração o planejamento, programação, organização, coordenação e controle de processos com alteração do tempo. Já o segundo tem como base que a duração das atividades são fixas e não variáveis. O método CPM foca no caminho crítico do projeto de construção, através de uma sequência de atividades, determinando sua duração. Já o PERT analisa três possíveis situações: otimistas, mais provável e pessimista. Ambas as técnicas foram desenvolvidas independentemente, porém, como possuem grandes semelhanças, passaram a ser usadas em conjunto e, atualmente, é comum tratá-las como uma única metodologia. Bastante aplicada no planejamento da construção civil, por ser uma técnica ampla, também utilizada em outras engenharias, na produção de filmes, em pesquisas, na condução de companhias publicitárias, entre outros. A importância do PERT-CPM na gestão de projetos de construção. Para entender a importância do método PERT-CPM e como usá-lo, é preciso destacar primeiro seus objetivos. Conhecendo suas finalidades de maneira prática, fica fácil entender como a metodologia pode ser fundamental em um projeto. Quando aplicada à construção, seus principais propósitos e benefícios são: evitar problemas de ociosidade e atrasos. Em uma obra, a maioria das etapas depende diretamente de outras, e quando uma dessas atrasa, todas as demais também vão sofrer um atraso. Isto gera não só um problema, como o cronograma, mas também gastos excessivos com a ociosidade dos trabalhadores que precisam esperar, às vezes até dias, até que suas atividades possam ser realizadas. Assim, um dos objetivos é minimizar os problemas localizados nos projetos de construção. Com esses possíveis atrasos na obra, os serviços podem não começar no tempo correto em decorrência de atrasos de outros, gerando folgas muito grandes para determinadas equipes e acúmulo de atividades para outras. Analisar os pontos importantes, algumas etapas construtivas são mais cruciais que as outras, causando maiores problemas, tanto em questões de atraso quanto em gastos. Um exemplo é a concretagem dos elementos estruturais quando feito em obra. Caso ocorra alguma falha, acaba gerando enormes prejuízos e impedindo a continuação de outros processos da obra até que tudo seja resolvido. Por isso, as metodologias PERT-CPM procuram auxiliar a identificar quais são as etapas críticas e que merecem maior atenção, além de definir folgas para que, mesmo com atrasos, a execução ainda fique dentro do prazo. Com isso, evitando que problemas ocorram nesses processos construtivos e que isso gere atrasos em todo o cronograma. Permitir uma melhor visualização da obra prevê fatores críticos,
As construções de grande porte possuem diversas frentes de trabalho e todas elas precisam ser devidamente controladas e geridas para que não haja nenhum atraso em seu trabalho. Além disso, quando algum problema acontece, é importante que a solução seja definida de forma rápida. Assim, o objetivo do método é permitir um maior controle e panorama geral da construção, permitindo uma visualização mais detalhada de toda a execução, além também de possibilitar uma previsão antecipada dos fatores críticos que podem acontecer, já pensando em possíveis decisões a serem tomadas. Dessa forma, evitando trabalho, atrasos, reduzindo gastos desnecessários. Estabelecer um cronograma de obras no geral, todas as obras têm um prazo para entregar estipulado antes do começo das etapas construtivas, mas só a data final não é o suficiente. É preciso que todas as atividades sejam descritas e planejadas de forma detalhada, com prazos para começo e término, além de uma ordem definida para cada uma. Dessa forma, a metodologia PERT-CPM tem como objetivo estabelecer um cronograma para definir as datas, a ordem e as informações relevantes sobre cada etapa. Assim, viabilizando uma programação mais eficiente da equipe e também permitindo uma compreensão mais clara sobre as datas em que as empresas terceirizadas precisam estar contratadas e trabalhando. O método do caminho crítico com o diagrama de redes. O caminho crítico é a sequência de tarefas que leva mais tempo para ser determinada. Essa sequência determinará o tempo total do projeto de construção e não haverá folgas nas atividades. É a informação mais importante, porque a partir dela é possível identificar quais serviços devem ser priorizados e finalizados no prazo para que a obra não sofra atrasos. Se o resultado do caminho crítico for mais longo do que o esperado, é possível trabalhar agilizando, acelerando alguma das atividades. Após a redução do tempo de alguma das tarefas, é preciso reavaliar o caminho crítico para saber se ele continua o mesmo e, então, fazer uma nova aceleração se necessário. Já o diagrama de redes mostra a dependência entre tarefas através de símbolos, setas pontilhadas e círculos. E informações relevantes, caminho das setas, tempo entre as atividades. Círculos simbolizam a transição entre tarefas e também são chamados de nós. Entre eles ficam as setas evidenciando um ponto de partida e seu destino de acordo com o fluxo de dependência das atividades. Os círculos facilitam a visualização do gráfico e devem ser sempre numerados. A numeração pode ser aleatória, já que não influencia o diagrama em um aspecto. Setas. As setas são tarefas a serem executadas. Em cada uma delas há um nome da atividade na parte de cima. Geralmente são usados códigos para não poluir o diagrama. E, embaixo, o tempo necessário para sua realização. Setas pontilhadas. Semelhante às setas cheias, elas representam atividades, mas essas são chamadas de atividades fantasmas ou imaginárias, pois servem para mostrar dependência entre dois serviços, sem criar um novo. Embora as setas cheias também estabeleçam a relação de dependência, as setas pontilhadas ainda têm outro uso. É preciso tomar cuidado. Quem não está acostumado com a metodologia, os círculos podem parecer tarefas e a seta apenas uma ligação entre elas. Lembrando, círculos, transição entre tarefas, numeração aleatória. Setas, as letras são códigos que representam atividades reais. Os números simbolizam o tempo em que elas levam para ser concretizadas. Portanto, a tarefa A precisa ser finalizada antes do início da tarefa P e C. A tarefa D só poderá ser feita depois que a B for terminada, e assim como a tarefa E só poderá ser realizada após a C ser executada. Por fim, a última tarefa, a F, só poderá ser executada depois que a D e a E estiverem concretizadas. Temos dois caminhos de serviço nesse diagrama. A, B, D, F, esse caminho levará 2 mais 2 mais 5 igual a 11 dias para ser finalizado. A, C, E, F, esse caminho levará 2 mais 2 mais 4 mais 5 igual a 13 dias para ser finalizado. Dessa forma, o A, C, E, F é o caminho crítico, porque determina o tempo total necessário para realizar todas as atividades. Temos dois caminhos de serviço nesse diagrama. A, B, D, F, esse caminho levará
11 dias para ser finalizado, e ACEF, esse caminho levará 13 dias para ser finalizado. Dessa forma, o ACEF é o caminho crítico, porque determina o tempo total necessário para realizar todas as atividades. Concluímos que a atividade D pode ser realizada ao mesmo tempo que a atividade E, porém a atividade D será feita em 2 dias e a atividade E levará 4 dias. Isso significa que a atividade D tem uma folga de 2 dias, ou seja, é possível atrasá-la por até 48 horas sem influenciar no cronograma final da obra. Essa análise também nos dá a informação de que a equipe de atividade D pode ficar ociosa por 2 dias se tiver que esperar a equipe D e terminar o serviço e não houver outra atividade programada. Ainda de acordo com o mesmo exemplo, a atividade D é dependente da atividade B e a atividade E tem dependência da C. Vamos supor que a atividade E só passa a ser iniciada após o término da B e C. Para ilustrar isso, usamos a seta pontilhada. A seta pontilhada não representa nenhuma atividade a mais, apenas indica o que citamos anteriormente. Agora, para a realização da atividade E, é preciso primeiro finalizar os serviços B e C. Usando o PERT-CPM na engenharia, em um exemplo prático aplicado à engenharia, poderíamos trocar as tarefas por A. Execução da alvenaria. B. Reboco e chapisco interno. C. Reboco e chapisco externo. D. Revestimento interno, pintura. E. Revestimento externo e pastilhas. F. Acabamentos internos e externos. Substituindo as atividades da seção anterior por esses serviços, vemos que a execução da alvenaria precisa ser finalizada antes do início do reboco e chapisco interno e do reboco e chapisco externo. O revestimento interno, pintura, só poderá ser feito depois que o reboco e chapisco interno for terminado. Dessa mesma forma, como o revestimento externo, pastilhas, só poderá ser realizado após o reboco e chapisco externo ser executado. Por fim, só poderemos desempenhar a última tarefa, acabamentos internos e externos, depois que os revestimentos internos e externos estiverem concretizados. No exemplo, estamos usando a mesma equipe para acabamentos internos e externos, colocando ambas as atividades como dependentes para que o time tenha toda a frente de trabalho aberta. Poderíamos também separar as tarefas e colocar sua dependência para cada uma das anteriores. Cálculo do PERT. No esquema anterior, foi criado um exemplo prático para identificar o caminho crítico da obra através do método CPM, mas poderia ainda ser calculada a duração de uma atividade através do método PERT, levando em conta 3 suposições do tempo em dias para a realização da tarefa. Essas suposições são otimistas, mais provável e pessimistas. Com isso, utilizaremos a seguinte forma para fazer a conta. Prazo PERT igual ao otimista mais 4 vezes mais provável mais pessimista dividido por 6. Podemos ainda obter um desvio padrão para somar e diminuir o prazo PERT para que a obra fique dentro de todas as suposições, evitando que haja atrasos ou que sobre muito tempo ocioso. O desvio é calculado da seguinte maneira: desvio igual a pessimista menos otimista dividido por 6. Contudo calculado, obtemos um prazo de duração de uma determinada atividade e temos uma ideia de quanto tempo para mais e para menos essa tarefa poderá demorar, levando em consideração os imprevistos e a produtividade. Conclusão. A metodologia PERT-CPM na gestão de projetos de construção permite ter controle e desempenho das equipes e identificar quais atividades elas precisam focar para que não ocorram atrasos na obra. As informações geradas utilizando essa metodologia podem ser usadas para melhorar o direcionamento da obra e produção. No exemplo que usamos, já seria possível prever a paralisação de uma frente de trabalho e a readequação de atividades daquele grupo. Então, é isso. Obrigado.